O meu nome é Nara Felipe e hoje irei apresentar o trabalho intitulado Desenvolvimento de uma membrana híbrida de urease poliéter e laponita contendo glicose para incremento da regeneração óssea. Inicialmente, o tecido ósseo, quando submetido a lesões graves, ele apresenta um potencial de regeneração guiada através de uma minuciosa cascata mediada por célula. Atualmente se tem uma dificuldade no tratamento de lesões graves, onde a maioria dos tratamentos se dá pela utilização de células, do transplante de células e ou de marcadores, sendo na maioria das vezes o transplante de células tronco mesenquimais, usualmente conhecidas como células estromais mesenquimais, que apresentam um grande potencial para iniciar e facilitar a cura óssea. Se tem uma maior dificuldade nesses transplantes celulares quando se tem um comprometimento da rede de suprimento celular e de oxigênio para os locais fraturados, o que torna a sobrevivência pós-transplantação pouco viável. Tanto que a sobrevivência dessas células tronco mesenquimais em ambientes de hipóxia é de cerca de 0,12%, ou seja, muito baixa. Porém, alguns estudos já relacionaram que a presença de glicose nesses ambientes de hipóxia faz com que a viabilidade dessas células aumente entre 4 e 5 vezes e também que essas células apresentem uma maior vascularização, se comparado a modelos testados sem a glicose após 14 dias de experimentos. Então, sabe-se que a presença de glicose nesse ambiente fraturado, nesse ambiente de hipóxia, faz com que se tenha uma maior sobrevida dessas células mesenquimais. Então, o nosso questionamento é como levar glicose a esse ambiente que necessita dessa substância. Então, uma possibilidade é a utilização de membranas de barreira para a região enxertada, onde essas membranas iriam servir como sistema para entrega de glicose, uma vez que a glicose é altamente solúvel, e essas membranas elas podem ser constituídas de polímeros naturais e sintéticos, e a nossa sugestão é a utilização do material híbrido do tipo urease e poliéter, que são polímeros constituídos por cadeia de polióxido de etileno e polióxido de propileno e por duas espécies de siloxano. Esses sistemas contendo urease e poliéter, eles combinam as propriedades das fases orgânicas e inorgânicas em um mesmo material, ou seja, eles são conferidos de alta flexibilidade, resistência térmica e mecânica e também uma capacidade de incorporar várias substâncias, entre elas substâncias lipofílicas, hidrofílicas, metais e, claro, a glicose. Porém, foi observado que essas características elas não são alcançadas em todos os pesos moleculares e o sistema ele pode adquirir uma alta resistência e dureza mecânica, tornando inviável o seu uso clínico. E estudos apontam que o peso de 500 gramas por mol é o mais viável para uso e incorporação de biomoléculas diversas. Também pode-se utilizar para ajudar a entrega de glicose a utilização de agentes de incremento para as características tanto da glicose como da matriz a qual ela vai ser incorporada, como é o caso da argila laponita. Essa argila laponita ela age aumentando a solubilidade do meio ao qual ela está e ela promove uma eficiência de encapsulamento, mudanças positivas no comportamento de liberação e propriedades físico-químicas desse sistema a qual ela vai estar. Assim, o objetivo geral do nosso trabalho foi desenvolver uma membrana híbrida do tipo urease poliéter e argila laponita carregadas com glicose, visando a liberação controlada para um futuro tratamento de lesões ósseas. Inicialmente, nós fizemos o preparo das soluções coloidais de laponita, a qual nós as submetemos a testes de viscosidade, dentre eles os testes de estresse térmico, onde foi realizado um ensaio em diferentes rotações por minuto, com uma rampa ascendente e descendente de temperatura. Posteriormente, foi feita a obtenção do precursor híbrido do tipo urease poliéter, a qual nós utilizamos a reação do alcoóxido modificado isotereos e polímeros modificados sobre uma mistura de refluxo de etanol absoluto a 60 graus Celsius durante 24 horas. Passado esse tempo, esse etanol ele foi rotoevaporado e esse precursor híbrido foi submetido às reações de hidrólise e condensação e foi nessa etapa que foi incorporada a glicose nos nossos sistemas. Uma vez formadas as nossas membranas contendo glicose, elas foram caracterizadas por espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier, que é o FTIR, a difração de raio-x,
a análise térmica diferencial e a análise termogravimétrica. Também foi feita a análise de ângulo de contato e a análise microscópica dessas membranas. Também foi feita a análise da liberação in vitro da glicose. Como resultados, inicialmente nós podemos observar os resultados macroscópicos para as soluções coloidais de laponitas, onde a proporção de 0,5% ela apresentou uma tendência em permanecer na fase de solução, enquanto que a partir das concentrações de 1,5% havia uma maior tendência à permanência na fase gel. E essa maior tendência de permanência na fase gel foi caracterizada pela perda da capacidade desse coloide de se mover com total liberdade pelo espaço do recipiente, o que pode ser observado nas imagens A e B, onde a partir da concentração de 1,5%, esse coloide ele perde a mobilidade no recipiente a qual ele está contido. Isso ocorre porque a laponita ela possui um complexo diagrama de fases relacionados à sua viscosidade, que depende da quantidade de argila em solução. Assim, na viscosidade das soluções frente ao aquecimento e resfriamento, nós podemos observar que as proporções menores de 0,5% e 1% da solução coloidal não sofreram variação abrupta da sua viscosidade em relação à temperatura, enquanto que as proporções mais altas, entre 1,5% e 2,5%, eles apresentaram uma variação mais expressiva, demonstrando que a concentração de laponita ela interfere diretamente no comportamento da fase gel, influenciando na estabilidade dessas soluções coloidais em diferentes temperaturas. Apesar disso, com os testes que nós realizamos, nós podemos observar que a proporção de 1,5% de concentração de laponita foi a ideal para desenvolver as nossas membranas. Uma vez desenvolvidas as nossas membranas, sintetizadas essas membranas, nós a observamos de acordo com a sua quantidade de glicose, podemos observar que após 3 meses de síntese, a proporção de 5% e 10% de glicose se mostrou instável, uma vez que a glicose ela se desprendeu da matriz polimérica e se depositou na superfície da membrana, como pode ser observado nas imagens de 3 meses pós-síntese. Já a concentração de 3% de glicose ela permaneceu estável e foi a concentração escolhida para os testes posteriores. Na análise de FT/R, nós podemos observar que ao comparar o PO500 mais a laponita, nós podemos dar destaque às bandas de carbono e hidrogênio de carbono sp3 avistadas anteriormente apenas no precursor em 2.917 cm a menos 1 e 2.878 cm a menos 1. Essas bandas elas sofreram uma alteração em sua forma, permitindo apenas supor que os heteroátomos constituintes da laponita exerceram uma influência sobre os carbonos ou hidrogênios ligados a eles na molécula do PO500, não havendo interações químicas relevantes para provocar alterações significativas na formulação. Já para a difração de raio-x, nós comparamos os resultados do difratograma da nossa glicose com um CIF presente na literatura, o que nos foi sugerido a partir desse CIF que a nossa glicose ela teria uma forma ortorrômbica. Já para os difratogramas da laponita, nós podemos observar padrões cristalinos amplos, possivelmente devido ao tamanho dos discos lapônicos, e a sua baixa cristalinidade ela foi observada apenas na reflexão em 28 graus, mostrando alguma perda de definição. Já a laponita teve um pico largo, presente em torno de 5 graus, que é atribuído ao seu plano cristalino ou ao seu espaçamento basal. Já para as demais formulações, independente da quantidade de glicose e laponita, não foi observado nenhum pico cristalino, sendo prevalente o caráter amorfo do PO500. Já para a análise térmica diferencial, nós também podemos observar um caráter amorfo do PO500. E para a laponita, nós podemos observar apenas um evento endotérmico em 99,66 graus Celsius, que é característico da perda de água fracamente ligada à estrutura da laponita. E nós não observamos mais nenhum evento térmico, porque a laponita ela apresenta uma ampla resistência térmica. Ela só tem eventos térmicos a partir de 700 graus Celsius.
Para a glicose, nós observamos 4 eventos térmicos característicos, podendo caracterizar principalmente o que ocorre em 161,81 graus Celsius, onde nós podemos observar um pico endotérmico de fusão provavelmente de fusão do seu equilíbrio cristalino, e o pico em 220,70 graus Celsius, que pode ser referenciado ao início da degradação do composto, podendo ser evidenciada uma perda de massa nessa temperatura. Já para as misturas entre o PO500 mais a glicose e a laponita mais a glicose, nós podemos observar que esses eventos térmicos eles se mantiveram com uma pequena perda de intensidade, e esses fenômenos eles foram suprimidos quando observados a mistura entre os 3 componentes, no caso o PO500, a laponita e a glicose. Nós não podemos observar a presença de nenhum evento térmico. Já na análise termogravimétrica, inicialmente na do PO500, nós podemos observar 3 eventos de degradação térmica distintos. Porém, nós devemos dar uma maior visibilidade ao segundo evento, onde se tem uma perda entre 300 e 400 graus Celsius, com a perda de 67,20% de massa, muito provavelmente devido à perda do grupamento ureazil. Já para a laponita, nós podemos observar inicialmente uma perda de massa a 100 graus Celsius, muito provavelmente devido à água ligada, e aí sim nós podemos observar em 700 graus Celsius uma pequena perda de massa que pode ser atribuída à desidroxilação da malha de silicato lamelada ágil, e novamente evidenciando a resistência térmica da laponita. Já para a glicose, nós temos 3 faixas de degradação específicas. Devemos já destacar a segunda fase de degradação, que é a 200 graus Celsius, que pode ser relacionada à perda da estrutura cristalina da D-glicose. Já para a solução coloidal de laponita, como ela é constituída basicamente por água, então a maior perda de massa foi realmente antes de 100 graus Celsius, que é devido à grande quantidade de água presente na solução coloidal. Já para as amostras das membranas, nós podemos observar que elas apresentaram um perfil muito parecido com o do ureazil poliéter, onde nós podemos novamente evidenciar a segunda faixa de degradação entre 300 e 400 graus Celsius, que é provavelmente pela perda do grupamento ureazil, mas também podemos falar um pouco sobre a terceira faixa de degradação, que é acima de 400 graus Celsius, que é provavelmente pela perda dos grupamentos de siloxano. Aqui nós podemos observar os testes de ângulo de contato e as imagens microscópicas das membranas, onde nós podemos observar nas imagens com o número 1 a estrutura lisa e sem ranhuras que as nossas membranas apresentaram, e nas imagens 2 foi após o corte dessas membranas, onde nós podemos observar a resistência mecânica desses sistemas híbridos. Para o ângulo de contato, nós podemos observar um baixo ângulo de contato e uma maior tendência à dispersão da gota entre 40 e 45 graus, e esse tipo de situação ela ocorre em sistemas que possuem as características de um umedecimento parcial, que ocorre quando esse equilíbrio no ângulo de contato ele é finito. Em ângulos menores do que 90 graus, podem ser caracterizados a superfície dessas membranas como sendo hidrofílicas, o que é favorável para o tipo de membrana que nós desenvolvemos. Na liberação da glicose, nós podemos observar que a liberação ela foi semelhante em todas as amostras, independente da concentração de laponita. E ao final desse teste de liberação, as membranas elas se apresentaram íntegras, sem a presença de trincos, bolhas, furos ou erosões, o que demonstrou a resistência ao desgaste frente à água dessas membranas. E para a caracterização dessas liberações, nós fizemos comparações com modelos matemáticos que se baseavam em leis que consideravam a influência de fatores inerentes ao sistema, como, por exemplo, a concentração dos ativos e o tempo de liberação. E nós observamos que o nosso sistema ele se assemelhou mais ao modelo matemático proposto por Cosma e Pepas, onde para valores menores do que 0,45 e maiores do que menores do que 0,89 e maiores do que 0,45, sugerem a liberação segundo o transporte anômalo, que é normalmente de início rápido e progressão lenta. Já nesse transporte anômalo, os mecanismos de difusão e entumecimento eles contribuem para a liberação do princípio ativo. Assim,
Nós podemos concluir que, em suma, esse estudo ele apresenta um importante avanço na área de regeneração óssea guiada por meio do desenvolvimento de uma membrana à base de um polímero urease e poliéter com solução coloidal de laponita e glicose. Ela teve um perfil de liberação sustentável e pode ser, sim, um caminho para futuras pesquisas sobre a utilização de membranas híbridas em outras aplicações biomédicas, além da que nós propomos. Aqui algumas referências, muitas referências. E aqui o meu agradecimento a todos que desprenderam um pouco do tempo para me escutar. Meu muito obrigado ao CONCAF pela oportunidade de estar aqui apresentando o nosso trabalho e eu desejo um excelente dia a todos.